A Bíblia foi escrita por 40 autores diferentes. Mas se ela é divina, como pode ter sido ela escrita por homens? Deus, em sua soberania, decidiu capacitar e inspirar esses homens para revelar à humanidade o que estava em seu coração. Até porque o dedo que escreveu no papel era humano, mas a inspiração do intelecto era divina. Outra curiosidade, por que o nome é Bíblia Sagrada? Sagrada é algo que é consagrado, algo que é santo, algo que é religioso. A palavra Bíblia vem do grego, que significa papiro. Mas o que é papiro? No mundo antigo, o papiro ele nasceu no Egito e ela foi a mais antiga e mais importante matéria-prima utilizada para a fabricação de papéis na época. E o Egito ele ganhava muito dinheiro com isso. Ele fabricava para quase todo mundo o papiro, inclusive para os judeus. E consta-se dizer que os primeiros 4 evangelhos do nosso Novo Testamento foram escritos com papiro do Egito. Os comerciantes da época pegavam um caule de papiro e com o caule fabricavam as folhas para a escrita. Essas folhas de papiro começaram a ser muito utilizadas pelos levitas e pelos escribas, que eram judeus e que recebiam esse material vindo diretamente do Egito. Ou seja, todos os pergaminhos e escritas sagradas foram escritos na folha de papiro. Mas além disso, tem outro detalhe muito importante e curioso para os nossos dias sobre o papiro que deu à luz à nossa Bíblia Sagrada. O papiro, na época, era muito caro e somente um trabalhador que ganhava muito bem, trabalhando arduamente em uma semana, ele poderia comprar um rolo de papiro. Então, para se comprar um rolo de papiro apenas, era necessário uma semana de trabalho árduo. Agora você imagina quanto tempo que o trabalhador tinha que trabalhar para se comprar o papel suficiente para escrever a Bíblia inteira. A Bíblia foi o primeiro livro impresso no mundo ocidental. Ela foi impressa por volta de 1450, na Alemanha, por um homem chamado João Gutenberg. Naquela época, era muito difícil para uma pessoa fazer uma obra literária. Antes mesmo da pessoa terminar a obra, ela morria e não conseguia efetuar o trabalho, pois era bastante difícil por conta da sua tecnologia. Mas diferente de todas as pessoas que trabalhavam com impressão, João Gutenberg, junto com a sua equipe fabulosa, conseguiram fazer uma obra de 180 exemplares da Bíblia Sagrada, sendo que a maioria daqueles homens na época não conseguia terminar nem sequer uma obra. Como a gente falou no começo do vídeo, o papiro é muito caro e Gutenberg, para fazer a Bíblia, ele gastou muito dinheiro em sua produção e ele queria um retorno financeiro. Para ter esse retorno financeiro, João Gutenberg ele toma algumas atitudes. A primeira delas é que ele contrata para ser seu sócio um homem muito influente em toda a Europa. E este homem era influente principalmente na França. E este rei compra este livro sagrado por 50 guldens. O gulden na época era uma das moedas mais bem utilizadas e mais caras de toda a Europa. Uma casa de luxo da época custava 100 guldens. Um ano de trabalho de um funcionário bem remunerado custava 30 guldens. Ou seja, a Bíblia naquela época custava metade de uma casa de luxo para ricos e pagava quase que 2 anos de um funcionário para um chefe. Estava indo tudo muito bem e no decorrer dessas vendas aconteceu uma tragédia. O rei Carlos VII comprou esse livro, mas quando o sócio de Gutenberg saiu da casa do rei, ele foi falar com o primeiro-ministro da França, que comprou o mesmo livro. A questão é que naquela época nenhum homem que trabalhava com impressão conseguia fazer 2 livros da mesma forma idênticos. Até porque mesmo na época nunca se viu cópias idênticas de uma mesma obra, então aconteceu uma confusão entre o rei e o ministro. E o que aconteceu entre eles foi que ele... falou em francês, E esse fato deles terem encontrado e comprado 2 cópias idênticas do mesmo livro causaram-lhe muitas perturbações na mente. Mas a conclusão que eles chegaram foi totalmente horrível e equívoca. E tomaram então a decisão de que se nenhum homem havia até aquela época conseguido realizar 2 cópias do mesmo livro, então aquela obra literária que eles tinham comprado tinham sido inspiradas por demônios. E algo mais grave ainda aconteceu com João Gutenberg. E como chegaram nessa conclusão, eles pensavam que Gutenberg era um bruxo e eles foram olhar essa tecnologia que Gutenberg utilizava. Quando chegaram na casa de Gutenberg, encontraram toda a tecnologia que ele mesmo usava para fazer cópias do mesmo produto. E chegaram na conclusão de que Gutenberg... E chegaram na decisão de que Gutenberg não era nenhum bruxo, mas sim uma mente genial.
Então toda a sua tecnologia foi exposta. Gutenberg acabou sua vida pobre e financeiramente falido. Mas a sua missão de propagar a palavra de Deus foi efetiva. Então, quando João Gutenberg começou a espalhar por toda a Europa, por todo o mundo, a sua obra literária, o mundo começou a ser impactado pela escritura. Além de causar um impacto social, começou a mudar vidas. A Bíblia não é algo simples como a gente pensa que é, e sim ela levou homens a padecerem, serem acusados por coisas que eles não praticavam. E no século XV, o sistema utilizou um método muito rigoroso e cruel para tirar essa santa escritura dos olhos dos cristãos. Eles arrancavam as Bíblias nas casas das pessoas, matavam as pessoas que liam as Bíblias nas ruas. Então a Bíblia foi totalmente tirada da Europa e as pessoas não tinham acesso à Escritura. Diferentemente dos dias atuais, nós temos a Escritura nas nossas mãos e não utilizamos ela do jeito correto. Pensamos que ela é algo fútil e passageiro, sendo que ela custou preço e preço de sangue. Espero que você tenha gostado desse estudo básico sobre a Bíblia e dê o seu like e compartilhe. Se inscreva no canal e aperte nesse sininho que está aqui do lado, para você receber sempre um vídeo novo. Sem se esquecer de se inscrever no nosso canal e compartilhar o nosso vídeo para que outras pessoas possam ser alcançadas pela Escritura. Aperte no sininho que está aqui do lado. Show, Della Master!